prazer recebê-los. Casa cheia de novo, dia de chuva, ai que maravilha, né? É importante que as pessoas estão dando mais importância para cuidar de si mesmo. Isso é muito bom. Pessoal, eu vou apenas dar alguns recados, não vou falar muito da casa hoje, porque nós já estamos atrasados. Vou dar pequenos recados rápidos. Tem um Voyage Prata que está aqui na rua, que está com a luz acesa. Acho que já achou. Então já achamos o dono do Voyage. Eu queria falar que agora, a partir aos domingos, às 9h30 da manhã, nós temos o mesmo trabalho que é realizado hoje na casa, a partir das 9h30 de domingo, que é palestra e passe, tá? Então, para quem não pode vir durante a semana, os domingos também, tá bom? Você quer comigo? Então, nós temos o trabalho então de domingo, que começou já há 4 semanas, tá? Então, estão todos convidados a participar. Nós temos o ESD, que é o ensino sistematizado da doutrina espírita. Boa noite. E que está sendo das segundas-feiras, a partir das 20 horas. Para quem não sabe, o ESD é a mesma coisa que para a USE, que para a Aliança é a Escola de Aprendizes do Evangelho. Não muda nada. O conteúdo é o mesmo, a didática é diferente, tá bom? Então a gente já está, você pode entrar a qualquer momento no ESD, tá? Então assim, está bastante legal, tem bastante gente no curso. Isso ele já está acontecendo às segundas-feiras, às 8 horas. A partir do dia 5 de março, começa o nosso curso de médiuns dentro da casa, tá? O novo curso, é o segundo curso de médiuns, né, que começa. Vai ser a partir do dia 5, vai ser aos domingos às 19 horas. Olha que beleza, hein? Domingo, 19 horas. Ninguém tem nada para fazer nesse dia e nesse horário, pode ter certeza. Mas é brincadeira. Esse horário porque é um horário que as pessoas mesmas escolheram, né, para poder fazer o curso. O curso é bacana. Normalmente um curso de médio ele demora de 3 anos a 3 anos e meio. Este curso houve uma mudança e esse curso ele vai durar 1 ano e meio. Por quê? Porque normalmente o curso ele é feito a parte teórica primeiro e depois entra na prática. O nosso curso ele vai unir, ele vai ser teórico e prático ao mesmo tempo. Então é bem gostoso, né? Para aquelas pessoas que têm aquela mediunidade aí aflorada, ostensiva, é legal fazer. Porém, é necessário que você esteja cursando o ESD ou tenha feito já a Escola de Aprendizes do Evangelho, que é para ter no mínimo um conhecimento, né, do que você, para poder ingressar no curso, tá bom? No mínimo está cursando o ESD aqui conosco, tá certo? Então assim, obrigado, acho que é isso, né, de recados, o que mais? A partir de agora nós vamos mandar fazer aqui o banner, não tem. Em vez da pizza, esse ano a gente vai fazer bolinho caipira e vamos fazer o bolinho para venda, para ajudar a casa. Então nós vamos fazer a venda do bolinho e depois vocês vão comprar e depois vocês vêm retirar. Então vai ter um prazo aí. Então nós vamos anunciar tudo certinho, tá bom? Só estou avisando para você já ficar com água na boca, porque o bolinho é feito com água fluidificada, não é? Não engorda. Olha que sensacional. A mussarela também não engorda, vai ter de carne e de queijo para quem não come carne, tá bom? Então nós vamos fazer esse ano bem bacana, aí um bolinho bem especial. Esse ano não, umas 4 vezes por ano pelo menos, né? R$2 cada, Ricardinho? Só? Oxi! Tem que levar no mínimo 10, menos. Mas aí a gente vai passar certinho para vocês aqui, tá legal? O que mais? Por enquanto é isso, né? Então assim, sejam bem-vindos. Esse quadro está até meio amassado aqui. Ele é meio fixo porque isso aqui são a quantidade de alimentos para a cesta básica que a casa arrecada para poder suprir a necessidade das famílias. São 42 famílias todos os meses que nós estamos ajudando. Então se você puder trazer 1 quilinho de alimento também, a gente agradece, tá bom? Se quiser trazer 1000 quilos também não tem problema não. Brincadeira, tá? Então aqui a gente deixa meio que
já meio que aposto, a gente só não vai mudando aqui, porque na verdade a gente realmente necessita todo mês. Então assim, quando a gente consegue, normalmente a casa ela compra o que falta, né? E aí atende as famílias, tudo certinho, para não deixar faltar para ninguém. E o sopão a gente usa também, calabresa, salsicha, frango, legumes, tá? Então aquela cenourinha que está perdida lá na geladeira, você pode trazer que a gente utiliza aqui, tá bom? Então a gente agradece, sejam bem-vindos, a Marlene vai fazer a abertura pra gente, tá? Muito obrigado. Fechando nossos olhos, acalmando nossos corações, procurando nos desligar dos nossos problemas, nossos desafios. Vamos aqui nos sintonizando em casa. Vamos sentir essas vibrações amorosas que nos envolvem, nos abraçam. Vamos agradecer ao mentor desta casa, junto com seus trabalhadores, nosso querido Estevam. Desde as primeiras horas preparou esse ambiente para podermos receber. Fica aqui a nossa gratidão. Você convidou todos a elevar nossos pensamentos. Vamos primeiro agradecer ao nosso Pai, Deus, por mais um dia de vida, por permitir que estivéssemos aqui reunidos. Vamos também agradecer a Jesus, nosso Divino Mestre, por tudo que nos deixou. Seus ensinamentos, suas lições, nos dando um exemplo de vida ao qual temos que percorrer para a nossa evolução. Humildemente, nessa, agradecemos as bênçãos que recebemos diariamente. E somos gratos pelas oportunidades que temos de aprendizado e de colocar em prática os seus ensinamentos. Humildemente, nessa, pedimos abençoe essa casa, a cada um que se encontra, aqueles irmãos que não puderam estar aqui hoje. Envolva esse planeta com muita luz, muita paz e muita amor. Gratidão. Muito carinho também, muito obrigado. Vamos chegar a nossa mãezinha querida, Mãe de Jesus, a nossa mãezinha espiritual. Essa mãe que nos envolve, nos abraça, nos apoia, encaminha mensageiros para aliviar os nossos desafios, os nossos dores. Pedimos também humildemente as suas bênçãos para cada um de nós, para este planeta, para toda essa humanidade, e em especial aos nossos irmãos, que são os menos favorecidos. Gratidão. Com muito carinho também vamos agradecer aos nossos mentores, esses anjos da guarda que nos acompanham, em especial esse nosso mentor individual, que aceitou essa missão e nos acompanhando essa encarnação, procurando nos ajudar, nos incluir, respeitando o nosso livre-arbítrio, mas com muito carinho sempre está ao nosso lado. Que cada um deles possa se sentir abraçados por cada um de nós, em gratidão. Gratos por tudo que somos, nós pedimos licença para que possamos dar início a mais um aprendizado de hoje. E assim nós dizemos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles a quem nos têm ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, principalmente esse mal que está dentro de nós. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Hoje nós temos a graça aqui. É graça. A graça. Boa noite, que a paz do Senhor esteja conosco, hoje e sempre. Vamos mais um dia de estudo, né? De bronca de vez em quando, mas faz bem, sabe? O Zé passa os dois. Vocês vão ver 2 vídeos seguidos, vão prestar atenção, ouvir e
podem fazer perguntas. Porque se eu não sei responder, com certeza o Renato sabe, o Zé sabe, tem gente na plateia que sabe, então eu não vou ficar com vergonha se eu não souber. Tá bom? Porém gratificante. É ou não é? Bom, você sabe que educar uma criança com valores sólidos é uma tarefa árdua, porém gratificante. É ou não é? Para isso, é preciso estar atento à necessidade dos nossos pequenos, além das situações e questões do seu cotidiano ao longo da vida. É necessário esclarecimento, entendimento, especialmente numa década em que a tecnologia é tão acessível. Então nós vamos nos aprofundar sobre essa questão da educação familiar na presença de um respeitado profissional da área. Meu amigo psiquiatra, seus 30 títulos já publicados ultrapassam mais de 4 milhões de livros vendidos. E sua última publicação é o Educação Familiar, Presente e Futuro. Boa noite, meu amigo Sanitiba. Como é que você está? Tá bom, Zé? Querido, como é que você vai? Tá bom? Bonito, não é? Elegante, insuportável você está. Senta aí, Sandro, está em casa, você sabe disso. Meu irmão, educar um filho, eu sei que é uma tarefa nada fácil. Com isso, esse filho, eu fui pai com guarda, você sabe disso. E através do seu trabalho, você promove a chamada educação sustentável. Só que eu queria que você traduzisse isso. Quer dizer, qual é o conceito dessa tua ideia? O que se faz hoje tem que ser útil para o resto da vida do seu filho. Está aí a sustentabilidade, entendi. Entendeu? E, olha, as situações, os pais querem resolver na hora, sem se preocupar com daqui a pouco, muito menos com o futuro. Claro. Um filho está fazendo algo que ele nunca fez, aí a mãe vê que não está perfeito e fala, deixa que eu faço. É uma paulada na cabeça do filho, porque fecha o mundo do filho, o filho se acha errado, porque quem sabe o certo é a mãe, e começa já a justificar seu próprio erro. Então o que a mãe quis, não consegue, e consegue o pior, para deixar o filho pegando situações novas. Como faz? Não é? A educação sustentável é exatamente aproveitar essa situação e passar aquela ideia. Não é errando que a gente aprende, é corrigindo o erro. Então, se o filho erra, não é para dar o certo, mas diga para ele, filho, você tem que aprender, é uma boa, uma orientação, não uma bronca. E deixa que ele tente a segunda vez. A segunda, em geral, ele faz melhor. E quanto mais fizer, mais perfeito fica. Agora, se não tiver segunda chance, foi interrompido no erro. Entendi. Isso, o que acaba sendo sustentável dentro dele, é o erro. Não, correto, o acerto. Cabe aí uma outra indagação. Como é que a gente pode fazer com que esses filhos chamados de príncipes herdeiros, né? Os príncipes herdeiros, eles se transformem, na verdade, em sucessores, em empreendedores? Comigo os caras tentaram, mas não deu certo. Quando os pais colocam os filhos como príncipes, é porque eles são reis. Então, os reis colocam como sendo o que é dele dos filhos. Aí está o grande erro, porque o filho não tem nada. Ele vai ter que construir o dele. Esse é o futuro. Não é porque o pai tem que ele é rico. Ele vai ter que se formar rico. Vai ter que se fazer rico. Agora, se eu dou a riqueza pronta, ele fica com direitos à riqueza. E não dele construir a riqueza. Correto. A riqueza em qualquer ramo. Sem dúvida. Afetivo, Sem dúvida. relacional. Nossa, é uma coisa plural. Então, nesse sentido, quando os pais querem que ele seja empreendedor, aquele não é exemplo, porque se eu digo você tem que aprender, você abre o mundo do filho para outras possibilidades. O empreendedor é aquele que esbarra numa dificuldade, não abandona, vê como ele pode superar. Corretíssimo.
Nós estamos agora vivendo uma era da velocidade da internet. Né? Hoje, nossa, a velocidade da vinculação de informações hoje é uma coisa absurda, a gente sabe disso. E tudo é conectado. E a criança trocou a bola pelo iPad, sei lá, pelos games, sei lá, a boneca pelo celular. Eu não sei que metáfora eu posso usar. Mas como é que a gente pode lidar com essas crianças tecnológicas? Olha, a tecnologia fez um milagre no mundo. Quando se lança um joguinho para uma criança, não são os professores que sabem, nem os pais, são os coleguinhas dele. Então quem ensina uma criança hoje, quem informa uma criança, mais são seus colegas. Olha aí, né? Com 1 ano ele é capaz de mexer. Está vendo? Aí. Então ele aprende a tecnologia. Só que ele não tem formação suficiente para poder mexer. Então ele fica uma pessoa que instrumenta. Para ele passa a ser uma espécie de brinquedo, um martelo. Para quem se acha martelo, todo mundo é prego. Então ele é um computador, começa a lidar com todos como se fosse um computadorzinho. E não é. Não é. Então, o melhor exemplo é que o filho tem um tempo para isso, porque é divertido, mas não se iguale a vida inteira como se fosse aquilo. Entendi. Em pouco tempo, esse menino já deve até fazer isso. Quando começar a andar, ele já está andando, mas o mais novo, 8 meses já faz isso. Né? Vai para uma tela de televisão e já passa o dedo, querendo mudar a tela, porque ele já aprendeu a técnica. Então, por isso que eu falo que tudo é computador para ele. Claro. Você diz que a família atual possui um novo desenho. Né? Que desenho é esse? Como é que se influi a educação? O desenho é a perda da autoridade dos pais. Porque os pais, deixando o filho fazer o que quiserem, no sentido de deixar o filho feliz, e não que ele descubra ele mesmo ser feliz, faz com que o filho fique com direito a fazer o que gosta e não enfrentar aquilo que tem dificuldades. Você colocou isso naquele seu livro que eu li, Quem Ama Educa. Foi. Não é? Me lembro bem. Desde o comecinho, começando pela cidadania familiar. Exato. Que em casa ninguém pode fazer, porque não vai poder fazer na rua. Correto. E vice-versa, naquele sentido que tem que praticar em casa, porque vai ter que fazer na rua. Então, se você, meu filho pequeno, grita comigo, filho, não é assim, você tem que aprender a falar comigo. Enquanto você fala desse jeito, eu não falo com você. As coisas vão embora. Eu não fechei o mundo, não falei você é um mal educado. Eu falei, você tem que aprender, eu vou abrir o mundo dele. Correto. Dá para fazer mais uma perguntinha? Mais uma então. Irmãos, que irmãos também cuidam. A gente sabe disso. Como é que a gente pode lidar com irmãos e irmãs que, na verdade, mesmo sem querer, eles assumem esse papel de pais ou de mães? Isso é infalível. Os menores elegem os irmãos maiores para ser gurus. Eles vão correr sempre atrás. As meninas adotam quem corre atrás. Ele vira irmã. Vai cuidar do irmão menor. Agora o irmão detesta a gente grudado nele. Ele quer correr sozinho. O menor vem assim, não vai pela mesma velocidade. Então passa a respeitar o irmão. E aí a mãe fala, vocês têm que brincar juntos. Não pode brincar juntos. São diferentes. Se você guarda a individualidade, eles vão se respeitar. Senão o menor vai querer tanto quanto o mais velho tem. E vice-versa. Vai ter as brigas. Então nesse novo desenho familiar, não existe mais noção de respeito ao próximo. Porque ficam todos iguais. Todos são filhos únicos. Perfeito. A gente frisou o livro. Vamos mostrar a capa do livro do Sandro? Aí, ó, Educação Familiar, Presente e Futuro. E não só lá, está aqui de presente. Querido, eu tenho praticamente tudo que você escreveu. Com muito prazer, meu. Obrigado. Você é aqui com o Pobre Futuro. Obrigado, meu irmão. Obrigado, querido, mais uma vez. Obrigado por ter vindo. Esse bonitão aqui, na verdade, é a grande referência quando o assunto é educação, a gente sabe disso. Esse brilhante psiquiatra Samitiba, nosso parceiro, meu querido amigo. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigado. Grande abraço. Beijo, cara.
Obrigado, Nelson. Obrigado, meu irmão. Mais um vídeo e depois a gente começa. Agora, na verdade, é um áudio, né? É só ouvir agora. Coçando o vídeo. Isso. Olha o depoimento que eu escutei. Esse depoimento foi tão interessante que eu pedi à mãe permissão para contar ele onde eu fosse, quando eu falasse dessa questão. Ou seja, quando eu educo meu filho da melhor forma possível, eu garanto que ele vai ser um pleno homem de bem. Muito bem, então vocês já percebem isso. Aconteceu o seguinte, ela disse, esse seminário foram 8 horas, né? Foi 4 horas de manhã e 4 horas da tarde, era para evangelizadores. E eu disse o que eu vou dizer aqui. Nunca eu devo levar o meu filho para a evangelização apenas se ele quiser. Eu tenho que trazer, quer ele queira ou não. Porque eu tenho o dever, como pai, de ser co-criador do meu filho. E eu tenho o dever de apresentar meu filho a Deus. E eu não preciso negociar que depois ele vai tomar um sorvete se ele for para a evangelização. Porque ele tem que vir e ponto. Do jeito que você leva para o colégio. Aí tem pais que dizem, não, mas eu não quero forçar meu filho. Não radicaliza, não leva para o colégio, deixa ele quando ele quiser estudar. Deixa ele dormir quando ele quiser dormir. Deixa ele comer quando ele tiver vontade de comer. Você faz isso? Não, porque você tem um mínimo de... Espero que não. Tem um mínimo de responsabilidade. Então você tem que levar seu filho para a sua religião e ponto. Fizeram uma pesquisa que inclui os Estados Unidos em 22 países, que eram com alunos que faziam universidade com 22 anos de idade. E a grande questão dos cientistas era, incluiu 22 países, que foram alunos com 22 anos, incluiu o Brasil, incluiu Israel, países da Europa, da Ásia. Por que jovens com 22 anos de idade eram suscetíveis a se desenvolver com drogas e transtornos sexuais e outros não? Era a grande questão. Quando a gente vai fazer uma pesquisa científica, a gente desenvolve uma metodologia. Essa metodologia tem o objetivo de que eu desenvolva isso de um modo tal que, se a pessoa reproduzir essa pesquisa no Japão, ela pode ter resultados semelhantes. Porque eu criei uma metodologia que segue um paradigma, um padrão, que pode ser reproduzido em qualquer lugar. Então eles queriam saber qual era a variável, que nada mais é do que aquilo que varia na pesquisa, que explicaria o fato de que alguns jovens se envolviam com drogas e comportamentos sexuais transtornados e outros não. Aí começaram pelas variáveis. Seria cultura, jovens que têm mais ou menos acesso à cultura, não era determinante. Seria sexo, por exemplo, meninas ou meninos homoafetivos, heterossexuais, seriam mais ou menos vulneráveis? Não definia. Seria o fato de serem pessoas de primeiro mundo, ou de países em desenvolvimento, ou países mais consolidados em miséria? Essa variável também não determinada. Seria o fato de serem cristãos, ou muçulmanos, ou hindus, ou judeus, ou budistas? Também não. E aí eles foram aumentando o corte da pesquisa para chegar à idade mais tenra dessas crianças, e quando chegaram aos 5, 6 anos, descobriram o padrão. O que impressionou esses cientistas, porque vocês sabem que a maior parte dos nossos irmãos do mundo acadêmico tem uma tendência materialista muito forte. Porque o Deus que a eles é apresentado é tão Harry Potter que dá vontade de não acreditar, obviamente. E faça-se o sol, puxa de uma cartola pelo sol. Aí uma pessoa que estuda ciência, que vai ver que não foi daquele jeito, não consegue acreditar. E aí eles começaram a se impactar, porque a descoberta tinha a ver com religião. Eles descobriram o seguinte, que todos os jovens que não estavam vulneráveis ao desenvolvimento com drogas e sexualidade desviante tinham um comportamento comum, independente de que país, de que cultura, de que religião, de que condição financeira. Eram jovens que, quando eram crianças, frequentavam com seus pais a sua igreja. Não importou se eram muçulmanos, budistas, hindus, judeus ou cristãos. O que era comum? Essas crianças frequentaram na infância a religião dos seus pais. E o que impressionava os cientistas era como algo que é inculcado aos 6 anos gera em você competência para enfrentar a tentação aos 22. Voltemos à questão 383.
Porque passamos pela infância, porque nós temos um período de tempo acessível para impressão de valores. Você imprime esses valores e quando o indivíduo sai de casa, porque nossos filhos não são nossos filhos, como dizia Carlos Gibran, quando ele sai de casa, ele foi vacinado. Ele é tentado, mas ele não cai. Aquele que não recebeu esta vacina de novos valores, ele é tentado, ele cai. Aí essa mãe deu o seguinte depoimento para mim. Você disse hoje de manhã que nós devíamos levar os nossos filhos para a evangelização à força, quer eles quisessem, quer não. E aí eu liguei hoje para o meu filho, porque eu sempre fiz isso e eu achei que eu estava errada. Então eu vou contar um pouquinho da história desse meu filho. Quando ele tinha 6 anos, eu percebi algo diferente nele. Ele estava vendo um concurso de dançarinas e disse: ela vai perder porque ela não rebolou. Aí ele olhou assim: não, é porque estou falando como uma criança falava mesmo, né? Ela vai perder porque não rebolou, né? Ela vai perder porque não rebolou. Aí a mãe fez assim: como é que essa criança? Aí Carlinhos de Jesus, que é um bailarino famoso, disse: você está desclassificada porque essa dança particularmente exigia que você rebolasse. Aí a mãe voltou a pensar: quem és tu, criatura de Deus? Aos 12 anos, esse filho chegou e disse: mamãe, eu lhe amo, mas eu lhe odeio, eu queria que você morresse. Ela fez: como assim, meu filho? É porque mamãe tem muita coisa que eu queria fazer, mas eu sei que você não vai deixar eu fazer enquanto eu for criança ou de menor. Ela fez: de fato, meu filho, enquanto eu puder, aquilo que você tiver como deficiência, eu não vou deixar ser exercida. Aí ela disse: então hoje, depois que eu saí aqui desse meu turno, fui almoçar em casa, de propósito eu queria ligar para essa minha filha. Aí eu liguei para essa minha filha que mora na Espanha. Ela disse: achei que não era um filho. Tinha virado travesti. E aqui, nesse momento, não vai nenhum tipo de, digamos assim, de condenação à orientação sexual. Nada a ver com isso. Vamos ser bem claros, por favor. E aí ela disse assim: meu filho, minha filha, hoje eu ouvi um rapaz dizer que era para levar o filho à força para a evangelização. Eu passei a vida me levando à força para a evangelização na Federação Espírita Paraibana. Eu acertei. Aí ela disse assim: mamãe, você não sabe como. Porque você sabe, mamãe, que eu não sou uma pessoa muito boa. Você sabe desde cedo, você como mãe identificou isso em mim. E hoje eu só não sou pior por causa da evangelização. Mamãe, você não sabe quantas vezes eu pensei em matar pessoas aqui. E toda vez que eu penso em matar, eu lembro de André Luiz sofrendo no umbral e desisto. Mamãe, toda vez que eu penso no danado do umbral, eu fico menos ruim do que eu sou ruim. Então, minha mãe, pode ficar em paz, porque a senhora acertou. As poucas virtudes que eu tenho foi da sua insistência em me levar a conhecer o Evangelho. Mas, mamãe, eu prometo, um dia ele vai entrar na minha vida com mais força. E ela sentiu paz, porque ela cumpriu o dever de apresentar Deus para o filho dela. Porque um dia você pode até ter um filho que vira, sei lá, budista, muçulmano, vai virar batista, não importa. Mas a gente vai ter uma referência: Deus. Todo mundo entendeu os dois textos, tudo ligado à educação, né? Então, quando o Alessandro fala, ele faz esse seminário, ele fala, inclusive, da questão 383, né? Por que a necessidade de nós passarmos pela infância? Então, isso é super importante. Por que passar pela infância? Nós somos seres reencarnantes. Todo mundo aqui acredita na reencarnação? Sim ou não? Né? Então, passamos pela fase da infância para revermos ou para termos a oportunidade de sermos colocados no eixo. Essa é a função de pai e mãe. E vocês viram o professor, psiquiatra, falando a respeito dessa educação também. Hoje os pais, os filhos são reizinhos, as meninas, as rainhas, tomam conta de casa, dão ordens e faz tudo ao contrário que a lei de Deus nos ensina. Primeiro, se vocês pegarem um livro
esse livro aqui, Vida e Sexo. Um livro que, nossa, o que tem esse livro aqui? Tudo de bom. Porque ele fala da família, ele fala da constituição da família e por que existe família. Né? Então acabamos com a poligamia, né? Quando lá no início, todo mundo, né? Vale tudo. Depois, para ir ajeitando a sociedade, foram acontecendo as uniões estáveis, né? O homem e a mulher. A monogamia, para que constituísse a família. A família não é a sede da sociedade, não é a célula máter da sociedade. E todos nós sabemos disso, todas as igrejas pregam isso e precisamos fixar isso na nossa mente. Se vocês perceberem, ele fala de levar as crianças. Vocês acham que sim ou que não? Eu tenho que obrigar? Quando pequeno. Então levanta a mão. Não mente, porque Deus está vendo. Os espíritos. O anjo da guarda vai ser secretinho. Quantos de nós levamos ou trouxemos as crianças, ora para a igreja católica, quando éramos católicos, não sei se vocês já foram, eu nem sei se eu fui católico, ou como espírita? Levante a mão. Quantas crianças ouviram falar, né, por evangelização infantil? Mais do que uma coisa a gente não pode tirar dos evangélicos, né? Pode observar que eles levam, família leva. É uma família equilibrada? Não. A família vai bagunçada do mesmo jeito, toda a família, porque somos espíritos em provações, né? E as famílias são exatamente, todas elas estão passando por problemas familiares, porque são espíritos que estão ali para conviver, para aprender a amar. Mas eles, de uma certa forma, eles levam. Tem que ir. Tem que ir. Por que tem que ir? Porque nós temos que direcionar essas crianças. Então, quando ele fala na questão 383, que fala que as crianças... Aliás, ele conta o caso daquela criança de 6 anos, né? Quando tinha 6 anos, e depois isso leva para a vida. Leva para a vida. Então, quando o Raul Teixeira um dia respondeu para uma plateia que perguntou: quando que eu tenho que começar a educar o meu filho? Né? Aí você, assim, desde o momento que você já sentiu da sua gestação. Então, porque tudo é planejado. Nós é que achamos que tem que dar um jeitinho brasileiro, um jeitinho do mundo, um jeitinho de qualquer coisa para resolver o problema. Mas para Deus não tem jeitinho, não. O que está feito, está feito. O casamento não deu certo, não é porque não deu certo, mas estava programado no plano espiritual. Nossa, mas o marido difícil, eu tive uma mulher que me enche a paciência. Estava programado, sim. Você pode desviar, você pode achar que o outro é mais bonitinho e quer casar com ele porque ele tem dinheiro, não tem problema. Porque nós esquecemos quando reencarnamos, né? Existe a lei do esquecimento para o nosso bem. É como se nós recebêssemos uma folha em branco a cada dia e eu faço dela o que eu quero. Né? Então são os caminhos que nós escolhemos por causa do nosso livre-arbítrio. Mas não necessariamente foi aquilo que planejamos. Planejamos aqui, mas lá no plano espiritual somos levados lá, você vai casar com fulano, você vai ser pobrezinho, mas se levar com fé, se trabalhar, né? Esse é o propósito que nós fazemos quando queremos reencarnar. Chegamos aqui, ficamos cegos, surdos, esquecemos. Aí caminhamos para a facilidade, para as coisas do mundo, para as coisas materiais. E tive uma família muito difícil, meu pai era muito pobre. Minha mãe teve 14 filhos e a gente teve dificuldade de todos. O dia que eu casar, eu vou casar com um cara rico, que assim eu quero ver. Meu filho vai ter tudo que eu não tive. Certo? É certo? Olha a sociedade que nós temos. Não é verdade?
Você não tem que dar tudo que você não teve, não. Você tem que dar educação, igual a Emmanuel fala, e Jesus nos trouxe, ele veio nos trazer a educação moral, e nós temos que dar primeiro a educação moral para os nossos filhos. Agora, se eu não tenho educação moral, se eu também já sou aquela mãe desmilinguida, que fala palavrão, que é o que a gente ouve, que educação moral que eu vou dar para o meu filho? Veja o espelho da sociedade que nós temos hoje. De quando começou isso? E isso faz parte da lei de Deus, essa educação moral. Jesus não veio por acaso, ele veio nos pregar o amor, e o amor exige respeito. É o que o professor fala, que não tem respeito. Não tem. Porque cada filho é um filho diferente, é uma gestação diferente. Mas eu gosto dos meus filhos do mesmo jeito, isso é mentira. A mãe que fala que ama o filho mas igualzinho ao outro, está mentindo para ela mesma. Porque um filho eu preciso de educar, puxar a orelha. O outro não. Eles são espíritos diferentes. Um veio para te dar um empurrãozinho, para te proteger contra o pai que às vezes é estúpido, ou o filho que é rebelde. O outro veio para ficar te fuzilando. E aquele que veio para te fuzilar é o que mais precisa de atenção. Quem explica aqui porque eu amo meu filho? Aquele caso da história. A história é muito interessante até, vou até contar. Vocês perceberam que a menina era menino, né? Na história Aí disse, mãe, quando você me levava, né, na casa espírita, e o que modificou essa criatura? Ou o que tirou uma série de tendências dessa criatura? Que ela aprendeu na casa espírita, né? Às vezes que ela foi lá ouvir o evangelho, que ela foi lá ouvir falar de Deus. E na casa espírita nós não estamos pregando, fazendo a cabeça de ninguém, não. Nós estamos caminhando como Kardec fez. É ciência, filosofia e religião. É uma religiosidade de inteligência, porque eu estou mostrando que eu tenho uma fé raciocinada. Que eu amo, que eu perdoo, que eu sou, e eu faço esse movimento para o bem, porque eu entendi que tudo que está dentro de mim é o que tem que estar fora, né? Então a sociedade hoje ela exige uma série de comportamentos e nós entramos no ritmo do sistema e usamos máscaras. A hora que me convém eu sou assim, a hora que não eu sou assada. Então isso é falta de personalidade, falta de definir o que a gente realmente é. Porque nós temos que ser da mesma forma dentro da casa espírita e fora da casa espírita. Dentro do nosso lar, dentro da nossa escola, dentro da nossa empresa, né? Se lá fora eu sou boazinha, porque eu dependo do salário, eu tenho que ser educado porque esse meu chefe me dá as contas, e como é que eu vou levar a comida para casa? Aí quando eu entro dentro de casa, eu sou uma topeira. Porque é lá que eu posso espancar o filho, xingar a mulher, e aqui eu mando e esquece, mas também não sou obedecido e sou odiado. Então, se eu não ensinei a questão de respeito para os meus filhos, eu não falei de Deus com eles, eles cresceram e mudou a sintonia. Por quê? Porque de 0 até 7 anos é um espaço perfeito segundo a espiritualidade, né? Até os 7 anos nós temos esse modelo para estar ensinando o teu filho a respeitar, a ter moral, a ser educado, entendeu? Ensinar boas maneiras. Aí sim, quando ele entrar para o mundo, quando o espírito acoplar na sociedade, porque eles ficam mais na espiritualidade até os 7 anos, né? Então, quando ele entra na sociedade, aí sim, aquela personalidade que ele veio com ela, que ele se propôs a consertar e não teve suporte do 0 ano que nasceu até os 7 e só viu coisas erradas, desonestidade, pancadaria em casa, é o que vai imprimir. Foi o que ele disse, né? Por que a maioria dos rapazes até os 22 anos, muitos não tenderam a droga e depois nas pesquisas ele percebeu que todos eles acompanhavam os pais para a igreja. Ou não acompanham o pai para a igreja, mas tem
o momento de oração em casa. E nós falamos em relação a dentro da casa espírita, assim, o evangelho no lar. Né? Por que o evangelho no lar? Porque nós estamos cobrindo a nossa casa com a luz divina. Quando nós nos encontramos com a família ali e fazemos o evangelho, nós estamos como se fosse uma amálgama dentro da nossa casa para nos defender. É uma luzinha que fica em cada lado. Mas como estão as casas hoje? Né? Qual a nossa preocupação? É o que ele disse. As crianças mandam em casa. Elas determinam o que querem. Se Deus nos deu para um casal, 2 marmanjos, né? Porque fazer filho todo mundo sabe, né? É bom, né? Ou não? Agora a responsabilidade de educar é muito pior, porque nós precisamos ter responsabilidade sobre aquele ser que veio. Como que aquela criatura veio? Veio para ser recebida, para ser amada, ou foi feita apareceu por distração, né? Porque acontece isso. Quando o casal, eu não estou falando de um casal assim, vou casar, vou na igreja, vou vestir de noiva, nada disso. Jesus não falou isso. O homem sai de sua casa e a mulher sai e eles vão formar um só corpo. Não foi isso que ele falou? Para que ele fez isso? Qual a primeira importância que Deus deu nesse contexto? Né? A formação de um só corpo do homem e da mulher para trazer novas criaturas. Então muitos desencarnam e outros precisam reencarnar para os espíritos continuarem evoluindo. Então isso que a doutrina espírita nos mostra, que todas as igrejas de qualquer forma nos mostram através das uniões, né? Porque o casamento ele existe para isso. Primeiro é para a lei da reprodução. E para que a sociedade seja uma sociedade equilibrada, nós precisamos manter um certo comportamento, um certo respeito, cultivo do amor. Senão vamos voltar lá na parte animalizada. No livro, uma questão 600 e pouco do livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né? Por que a união, né, monogâmica? E então ele fala, senão nós íamos voltar lá na parte como dos animais, a irresponsabilidade. Então, além de ter tudo isso, é preciso que haja o amor. Não esse amor que Jesus prega incondicional, porque nós não conhecemos ainda, estamos longe de conhecer, mas pelo menos fazer o nosso papel de ser humano, que vamos trazer criaturas para evoluir e ter responsabilidade sobre isso. Porque quando nós passamos para o outro lado, Deus nos pergunta, o que fizeste do filho que eu te confiei? E ele vai perguntar, só para a mulher? Só para a mulher? Não. Para o homem também, né? Para a mulher pesa mais, porque ela é que gestou, né? Que sentiu, não sei se os homens morrem de inveja, né, da gestação da mulher, né? Que realmente é maravilhoso, né? Você saber que tem um ser. Mas não ficam tristes, vocês também já passaram por isso, né? Numa outra vida vocês já foram mulheres, já tiveram filhos e agora são homens. Então essa troca são as experiências que nós precisamos aprender, né? De uma encarnação, de outras encarnações e assim vai, para a gente ter os dois lados, né? A sutileza da mulher e a seriedade, a exigência do homem. Hoje está tão confuso que você não sabe se tem essa exigência mesmo, porque os homens resolveram não assumir muito, né? Quantas mulheres carregam 2, 3, 4, 5 crianças sozinhas na sociedade hoje, né? Mas vamos responder por isso. Ah, porque fui abandonado. Foi abandonado, mas você precisa, psicologicamente, nós precisamos nos alinhar, que nós estamos em pleno século XXI e hoje tem todos os recursos para nós nos ajeitarmos. Isso nós já conhecíamos, conhece-te a ti mesmo. O que eu fui lá no passado, não importa, mas eu tenho hoje
a oportunidade de ser melhor no presente. Eu fui um pai relapso, hoje eu tenho a oportunidade de ser um filho amável para depois eu voltar a ser um pai mais amável. Então nós já conhecemos tudo isso. E não podemos alegar que não conhecemos, porque quando aportamos aqui no planeta, nós já sabíamos dessas leis de Deus que são imutáveis para todo o universo. Existe reencarnação em outras dimensões? Claro. Só não como nós. Então, o sexo, ele existe onde? Em toda dimensão, em todo o universo, porque existem as reencarnações. Mas não como o do ser humano, ou não como dos planetas onde existe necessidade desse corpo de carne que a gente tem ainda. Então, o nascimento e o renascimento, ele é normal em todo o universo. E a lei, ela não muda de um plano para outro, porque a lei de Deus é única, imutável, e Deus não conserta. O homem já consertou, vamos consertar essa lei. Não. A lei humana vai se ajeitando, né? Vai aproximando cada vez mais das leis divinas. Então, quando nós temos essas crianças e precisamos educá-las, se não fizermos, na próxima ela está lá de novo. Por isso Jesus disse: quantas vezes você vou perdoar o meu irmão? Aí ele respondeu para o Pedro: não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Se eu desviei, se eu deixei o meu filho desviar, um dia ele vai voltar para a minha companhia. Se eu deixei que ele, se eu fiz aquilo que o professor fala hoje, a facilidade da tecnologia. Então é muito fácil eu não querer ter trabalho com meu filho, dar o celular para ele e ficar lá caladinho o tempo inteiro. Você entra no ônibus e as pesquisas científicas já estão mostrando o perigo desse visual o tempo inteiro. Criança até 5 anos não devia ter celular. Mas hoje eu quero celular, eu quero. Meu irmão mais velho tem, tá vendo? Então por que ele tem? Porque ele pode ter, o outro bate pé e o pai acaba dando, porque cria um roliço em casa. Então como é que está esse lar? Totalmente desequilibrado, porque eu vou fazer no meu filho ficar bonzinho, porque eu vou dar tudo para ele não me encher a paciência. E lá está cheio de entidades que também querem fazer isso. Eu criei um lar para que eu acertasse o lado que eu pequei com meu filho. Mas eu deixei que ele tomasse conta outra vez. Então não vou conseguir. O lar continua desarmonizado. Então até quando nós vamos achar que tem que ser do nosso jeito? Por isso sofremos. O sofrimento é necessário? É porque nós só entendemos se sofremos. E é simples, né? A educação, se colocarmos na cabeça que se vem um filho para 2 marmanjos, a autoridade na minha casa sou eu. E não é autoridade para espancar a criança, não. É para conversar e buscar amar essa criança. Porque eu amo o bebê quando ele está lindo, maravilhoso, sorrindo. Vocês sabem esse TikTok da vida, né? O pai fica lá todo alisando o bebê. Aí, e não percebe a sutileza do crescimento, das coisas que estão acontecendo. Quando o filho fala assim: mãe, eu acho que eu não gosto de mulher, não. Aí, deixa de amar o filho. Não é estranho? Põe o filho para fora de casa, põe a filha para fora de casa. Que amor é esse? E por que não buscar o porquê? Tudo tem os porquês. Vocês querem porquê? Eu não vou falar. Leia um livro que chama O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do maior filósofo do século XIX, o Leon Denis, que está lá. Leia o livro O Grande Enigma, desse Leon Denis, e vamos buscar conhecimento, gente. É só o conhecimento que vai nos levar ao entendimento, de nos trazer sabedoria para a gente entender as coisas de Deus. Tudo está no seu lugar, graças a Deus. Tudo está no seu lugar.
Nós é que fomos desarranjando e agora ficamos buscando desculpas para os nossos erros. Nós temos que buscar onde foi que eu errei. E não criar um problema maior ainda. Foi o que aconteceu, inclusive, com a menina, né? Com a mãe. Que vocês perceberam que ela falou, quando eu vou falar com meu filho, mas não era meu filho, e era minha filha. Posso contar um caso que vai acontecer, não vou contar aqui, mas é interessante. Para vocês verem quanto os espíritos estão ligados conosco. Os espíritos influenciam na nossa vida muito mais do que pensamos. Então, nas cartas de psicografia, às vezes, acontecem essas coisas. Então, na nossa casa, o pessoal vai lá escrever, vai lá pedir carta, e muitas vezes vem carta que vocês já viram aqui, gente, eu vou ler a carta, e se alguém identificar com essa carta, pode vir aqui pegar para você levar para casa, ler para ver se realmente é sua. E já aconteceu muitas vezes. Então, uma vez aconteceu, e recentemente, entrou uma pessoa e ficou sentadinha lá no canto e pediu a carta do tio, sei lá, de uma outra pessoa. E na hora que a menina leu, ela falou assim, eu acho que essa carta é minha. E veja o conteúdo da carta. O pai escreveu pedindo perdão, falando uma série de coisas, e lá em cima ele colocou meu filho, e falou. Lá embaixo, depois de escrever, falou assim, minha filha. Ninguém percebeu essa sutileza, mas quem estava atento à carta, que era essa criatura, que a carta veio para ele, percebeu. Quer dizer, do outro lado, o pai entendeu. Né? Ele colocou essa criatura para fora e ele passou muito tempo os sufocos da vida só porque o pai não aceitava a opção sexual dele. E depois aconteceu isso. Era meu filho lá em cima e depois meu filho. Por quê? Porque no plano espiritual a nossa visão é outra. Mas por que nós não podemos buscar essa visão hoje, se a ciência já estuda, se a doutrina espírita já tem explicações, porque Deus não erra em nada. Nós buscamos tudo aquilo que nós deixamos para trás, porque nós temos que ir resgatando tudo que nós fizemos. O que nós fizemos que está esquecido? Não importa, por isso existe o esquecimento. Tem gente que às vezes pensa, não devia esquecer. Vocês acham que devia esquecer ou não devia? Está vendo como é que a nossa consciência pesa? Para que eu quero lembrar o que eu fiz lá se não me convém? Né? Será que vai resolver o meu problema? Claro que não. Pode complicar ainda mais. Então, por isso, Deus é tão misericordioso que Ele nos dá o esquecimento. Será por que eu tenho um filho que o Chico Xavier já respondeu isso uma vez para a Hebe Camargo, né? A Irene Belo, né? Nair Belo. Irene Belo. Para Nair Belo, quando ele perguntou, né? Quando elas perguntaram, Chico, e aqueles meninos, né? Que vêm de problema mental, com uma série de coisas. Então o Chico falou assim, minha filha, essas criaturas hoje estão no resgate às vezes, né? E na maioria são suicidas, né? Então vamos estudar toda a história das suicidas. Aí ele perguntou, e as mães? E essas mães? Ah, essas mães são maravilhosas. São aquelas mães que recebem. Mas no fundo recebem. Tudo aquilo que nós recebemos na nossa casa, pode saber, chegou na hora certa, porque nós estamos prontos para fazer esse resgate. E quantas vezes já desencarnamos e já reencarnamos e vimos esse problema lá. Mas aí você, não, ainda eu não estou pronto. E Deus espera esse momento de estar pronto. Quando nós estudamos a doutrina maravilhosa que nos consola e observamos tudo ao nosso redor, nós vamos analisando as situações. Vocês perceberam quantas mães têm filhos assim e são amáveis com essas crianças, né? E grudadas. Será por quê?
E elas não se envergonham, muitas vezes o pai esconde, corre. Quando eu trabalhava em São Paulo e lidava com crianças com síndrome de Down, hoje tem poucos, né? Parece que a cada tempo vai aparecendo e vão surgindo os resgates e vamos eliminando. Da mesma forma do fogo selvagem. Quem já ouviu falar do fogo selvagem? Né? Então, o fogo selvagem também foi uma época que a dona Aparecida assumiu todas aquelas problemáticas e foi lá em Uberaba. E quando o Chico está... Aí um dia ela perguntou, Chico, por que essas pessoas sofrem tanto? Aí o Chico falou assim, essas pessoas foram lá no passado, quando eles perseguiam, eram os cátaros que faziam as pessoas engolir fogo, jogava coisas que queimam, né? Inflamável, e fazia as pessoas passar por isso. Então, naquela época, eles vinham com aqueles queimadores, fogo selvagem, chamava fogo pêntrico, mas era um fogo selvagem, porque realmente era como se estivesse na labareda. Aí ela perguntou, Chico, e o que eu tenho a ver com isso? A Chico falou assim, você era mandante. Vocês percebem? Então, quando nós começamos a perceber, a estudar a doutrina e ver a sequência maravilhosa que a doutrina tem, eu estou nesse problema por algum motivo, então. E quem era a Dona Maria Aparecida? Uma senhora negra, pobre, nasceu na roça, analfabeta, e depois lutou com todas as dificuldades, e depois criou todo aquele mecanismo. Quem não conhece o Hospital do Fogo Selvagem, ele ainda existe lá hoje. Só que, infelizmente, de uma outra forma já, porque já foi acampado pela prefeitura, pelos políticos, e a gente sabe que, infelizmente, nunca as coisas são como deveriam ser. E no início, mesmo no início, ela também foi enganada por essas mesmas criaturas, para, tipo assim, ela que fez todo aquele trabalho. Antes era um vestido a gente mandava plástico, né? Saquinhos de leite, o pessoal, o Brasil inteiro lavava aquilo e mandava, porque ela fazia vestido das pessoas que eles podiam vestir. Não podia encostar nada. Punha de leite. Punha o pano assim, o vestido, quando puxava, saía a pele. Vai, você arrepiou? Eu tô achando. Entendeu? Gente, olha o sofrimento. E será que Deus está castigando? Aí o Chico, né, ele tinha visão, ele ia lá na outra dimensão, né? Aí viu esse quadro e falou, são aquelas pessoas que incendiavam as outras, não sei o quê. Então tudo que a gente planta, a gente vai colher. Quem quer saber que foi um dos cátaros? Né? Ninguém. Mas já venceu, já passou essa dificuldade. Então vocês percebem que em cada tempo nós vamos amadurecendo, nós vamos buscando conhecimento, a ciência vai desbravando cada vez mais e vamos melhorando. Então é isso que nós precisamos fazer. E buscar entendimento. Agora, tudo isso acontece desde lá de trás, quando eu tenho minha família pequena, minha família com 2, 3 filhos, o outro com 5, o outro cada um, né, com o seu dom para ser pai e ser mãe, e vamos nos ajeitando, amando aquela família pequenininha, e depois temos a família universal, uma família enorme que todo mundo se ama. E não é isso que acontece, porque nós hoje não damos conta de 1, 2 filhos. Então precisamos questionar. Nós somos espíritas e levamos os nossos filhos, os nossos netos. Eu não tenho neto, né? Mas quer dizer, é papel de pai e de mãe. Não é para vir não é para fazer a cabeça, é para falar de Deus. Se não quer ir, fala de Deus na sua casa, faz a sua prece, ensina para eles isso, porque isso é pro resto da vida. Primeiro que eles vão ter uma personalidade fortificada por causa das companhias que eles passam a andar, porque nós temos 2, né, que nos alimentam, 2 que ficam do nosso lado. E aqueles que nós mais alimentamos é o que gruda. Então, é o pensamento. Se eu tenho um pensamento elevado, se faço oração, se tem equilíbrio lá,
Não tem entidade malvada que vai me acompanhar. Você tem uma luzinha, ele foge da luzinha. Agora, se você não faz igual Jesus, orai e vigiai. Se nós não fazemos isso, se deixamos a casa aberta, né? E a casa nesse momento é o nosso coração. E se deixamos todos da casa com essa porta aberta, não vai ter desobsessão, não vai ter P3B, não vai ter sessão de desobsessão que vai tirar essa criança, esse pessoal de dentro da sua casa. Porque onde vivem os espíritos? Onde vivem os espíritos? Você sabe? Não? É o primeiro dia que ela vem. Não? É o primeiro dia dela. É o primeiro dia dela aqui, está gostando? Que, onde vivem os espíritos que desencarnam? Quem pode me falar? Hã? Abraçado com a senhora aí? Eu não vejo, mas quem vê, né, fala que aqui está louco, está cheio. E cada um de vocês, com certeza, entraram aqui e trouxeram um tanto. Tem muitos que estão aqui, estão aprendendo e estão sendo socorridos. Isso é caridade. Né? Isso é caridade. Porque eles vêm, tem uns que vêm para fazer molecagem, tá? Os zombeteiros. Porque não é porque nós passamos por lá de lá que nós nos santificamos, não. Continuando do mesmo jeito. E se eu não tenho matéria para tomar umas, aí eu vou ver aquele que gosta e que pensa, vamos lá. Aí, ó, ele quer, então vamos lá. Né? Aí vai pro boteco e bebe, aí vai para casa e o que vai fazer? Né? Então, nós precisamos entender isso. Quando Kardec fala que a gente desencarna e vai para a erraticidade, a erraticidade é um espaço onde nós ficamos, né, até uma nova reencarnação. Então, desencarnei e não fui para Júpiter. Quem sou eu? Né? Quem já ouviu falar ou já viu alguma coisa sobre Marte, sobre Júpiter, sobre o planeta? Como é Júpiter? Né? Mais desenvolvido que a Terra. Tem morador em Júpiter? Sim, desencarnado porque não tem essa carne aqui. Mas ele está lá, mas não é assim um anjinho voando assim não. Ele está lá e faz a sua construção conforme o pensamento dele. Lá existe só alegria, lá não tem ninguém materialista, né, que quer sugar o outro, porque isso é só coisas do planeta Terra e de muitos outros que têm semelhança com a Terra. Por isso Jesus disse, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então hoje nós temos todas as ferramentas para nos melhorarmos espiritualmente, porque afinal de contas nós viemos aqui, foi para isso. Foi para melhorar espiritualmente. Como éramos há 50 anos atrás, há 10 mil anos atrás, né? Ele não falou assim, eu nasci há 10 mil anos atrás. Quem cantou isso? Raul Seixas. E ele sabia de tudo isso, né? O que eu fiz na minha vida de lá para cá? Qual é o meu papel na sociedade? Eu vim para influenciar. Que influência eu estou levando para a sociedade? Eu sou artista. Que papel eu estou fazendo meu artista? Quem são os meus seguidores? Olha a responsabilidade, viu, gente? Quando eu quero ser vaidosa, não, eu quero reencarnar artista, né? Para desencaminhar as pessoas, a sua responsabilidade é muito maior. O seu reencarne daí para frente vai ser muito mais perigoso. Ah, não, eu quero nascer pobrezinha lá no céu, né? Quero fazer minha tarefa que eu deixei de fazer. Aí a dona Aparecida teve coragem de fazer. Ela arrastou aquele tanto de pessoas que sangravam para a calçada fora. Dormiu no cemitério. Eu estou falando disso porque eu fiz o TCC de um curso que eu tive que pesquisar para fazer o meu TCC para ganhar. E ganhei 10. Olha que bonitinho. É uma simples coisa. Mas fui lá buscar a vida da dona Aparecida. E vocês sabem que ela foi presa em São Paulo. Foi presa em São Paulo.
Porque os políticos de lá na época falaram assim, ela está denegrindo a imagem de Uberaba, ela tem ajuda, não sei o que, mentira. E ela ficou uma semana presa. Morou lá, estava debaixo do viaduto, ela colocava um banner, né, um banner assim, ajudem os meus irmãos de fogo selvagem. E ganhava. Aí ela falou assim, que bom, o dia que eu fui lá, nós fomos lá, né? E visitá-la, ela estava com 86 anos já. Aí ela falou assim, mas pelo menos, meus filhos, naquela época tinha gente honesta, não roubaram o meu dinheirinho que eu ganhei. Quando eu contei, estava todo certinho. Os policiais ficou lá preso e o Chico Xavier que foi lá tirá-la da cadeia. Então, para vocês verem, né? Quando nós assumimos o nosso papel, e como ela foi recebida no plano espiritual, como o Chico foi recebido lá, e como ele foi conhecido aqui, né? Ele tinha glória, ele era rainha de França. Abre o Evangelho segundo o Espiritismo e vocês vão ver o depoimento da rainha. Aqui tinha tudo aos meus pés. Quando eu cheguei do lado de lá, eu pensei que eu ia ser recebida dessa mesma forma. Ainda ficou revoltada, porque chegou lá, todos os seus súditos, aquelas pessoas que não têm o sangue nobre, estavam muito acima dela, com luz para recebê-la, né? Esses são os umbrais, os infernos da vida que nós criamos. André Luiz, eu sou doutor. Doutor. É só vocês lerem o nosso lado que vocês têm noção da outra dimensão. Para onde vamos? Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. E às vezes, por descuido, pelo meu papel de pai e de mãe, eu fui agraciada para receber um filho que eu precisava corrigir e deixei que ele resvalasse novamente. Está lá de novo. Enquanto não pagarmos até o último centavo, não vamos sair da terra. Então depende de quem? De cada um de nós. Não adianta eu ir na igreja, jurar, fazer promessa e não mudar. Porque o reino de Deus, ele não vem por atos exteriores. E foi o que nós criamos até hoje. Quando Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Uma voz muito maravilhosa, né? Aí ele fala assim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Aí pergunta de novo ele, Senhor. E Jesus sempre responde, apacentas as minhas ovelhas. Olha, então o que ele exigia? Que ele queria? O que ele quer de nós? Que nós sejamos o pastor dentro da nossa própria casa. Começar ali, no ninho doméstico. E tá difícil, não dá? Não dá difícil? É. Mas exemplo nós temos, né? Da Lívia, da Alcione, né? Leia o livro Há 2000 anos, Renúncia, 50 anos depois. Eu acho que quando a gente começa a ler essas coisas, a gente começa a ser tocado, começamos a perceber, talvez até sentirmos que somos uma daquelas personagens que estavam ali sofrendo. E até quando nós vamos nos escravizar e achar que é o sofrimento que vai nos levar para a vida eterna se eu não vou mudar por dentro? Então tem umas frases vou até ler as frases interessantes para vocês guardarem assim. Quem é vó aqui, por favor, papel de vó não é papel de mãe. A espiritualidade fala isso. Gente, veja como está a sociedade hoje. As mães hoje estão folgadas. Elas deixam os filhos e a mãe. Eu vejo na casa do idoso. Uma vez me cortou o coração. Tinha uns palhaços lá fazendo show, porque a gente leva, o pessoal leva, né, da casa do idoso. E as senhorinhas lá. E eu falei assim, vamos cantar a música de, né? Ninguém sabe. Cadê os netos? Cadê os netos? Aí eu cheguei perto de uma a outra e falei com ela falou assim, neto, meu filho, é só assim. Os pais só sugam a gente enquanto a gente pode e a gente não tem direito de chamar a atenção dos netos. Quer dizer, hoje eles não têm nem referência. Está mais sério ainda a educação das crianças hoje, porque nem referências não têm.
nem de pai, nem de mãe, nem de babá, porque todo mundo é duplo inimigo. Por isso essas crianças. Então é um caso para pensar. Quem sabe? Porque aí uma senhorinha falou comigo assim, que nada, é só, eu não posso falar nada imagina eles têm vergonha, imagina se vocês vão me acompanhar. Né? Imagina se vocês vão me acompanhar. Quer dizer, falta de caridade dos filhos. Ah, mas eu tenho que trabalhar. Tem que trabalhar, mas na sua organização lá quando você reencarnou, não estava no seu papel que sua mãe ia ser babá de neto. Até o amor de vó hoje é diferente. Que eles ficam loucos para ficar livres dos filhos, dos meninos. Gente, quem tem energia, quem tem idade, eu tenho 73 anos, vocês acham que eu tenho idade de ter energia para cuidar de crianças de hoje, essas crianças? Né? E ninguém tem paciência. As crianças hoje, igual ele fala, as crianças não são hiperativas, elas são mal educadas. E dão medicação para as crianças dormirem, vejam o que o mundo está fazendo com essas crianças. E a criança perto do adulto é como se fosse um cachorrinho perto da gente. Né? Os bichinhos acham que a gente é um monstro. Com certeza a criança também vê um adulto dessa forma. E eles não têm defesa. Será que não toca no coração dos pais e das mães? Nunca vi tanta criança chorar. Como essas crianças hoje são choronas. O que está faltando essas crianças? E tem tudo. Tem tudo que elas querem. Tem ano, tem não sei o quê. Porque senão elas não têm a sociedade para viver, não tem. Não tem. Quando o pai abre o olho e a mãe está na droga. Vai tirar o filho da droga para vocês verem. Se vocês conseguem. Se vocês perceberem, o mundo é desse jeito, mas quem trouxe a droga para o mundo não foi o pobre, não foi o rico. E desencaminhou o pobre. E ele vive nessa dependência. Manda o doutor internar uma criança, uma pessoa que usa droga e que não quer. Ele fala assim, não posso. Não adianta, porque se a pessoa não quer, não adianta. Pode ficar um ano internado. Saiu, passou uma fumacinha, já está viciado a cabeça. Entendeu? É tudo que está no espírito. Porque são coisas que a gente vai trazendo e nós temos que ir eliminando isso. Mas não percebemos. Queremos atropelar o mundo. Buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas seriam acrescentadas. Quantas pessoas acreditam nisso? Viemos nu e voltamos com um par de roupa, né? Até mesmo, hoje você pode deixar nu que ninguém está vendo, fica bem, o defunto está lá bem cobertinho, né? Mas veja para você ver, Jesus, o rei dos reis, nasceu na manjedoura. Ele veio, eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, mas para servir. Veja quanta lição e nós ainda não aprendemos. Só acreditamos no metal vil. Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Jesus nos abençoe. Todo mundo já tomou passe? Ah, não tomou, não? Só guardar um minutinho. Esse aqui? Parece que É porque tem gente que não tomou passe ainda. quem não tomou passe, só guardar um minutinho. Então, só para fechar para os pais, para os avós que educam, para pensar, será que vale a pena, né? Porque depois, quando eles ficam velhinhos, eles ficam lá, aí já não serve mais. O nazismo incomoda, mas enquanto tem uma gotinha para sustentar, não incomoda. Então, a educação não pode ser delegada à escola. Aluno é transitório, filho é para sempre. O quarto não é lugar para fazer criança cumprir castigo. Não se pode castigar com internet, som, TV. Educar significa punir as condutas derivadas de um comportamento errôneo. É preciso confrontar que o filho conta com a verdade real. Se falar que o professor xingou, tem que ir até a escola e ouvir do outro lado a testemunha. Quantos pais vão, a professora está enganada, porque meu filho é isso, meu filho é aquilo. Quando ele assusta, o filho dele está rebelde, está na delegacia, vai ao FEBEM, porque aquilo não mudou nada, só muda de nome, mas o comportamento é o mesmo. E aí para frente, quem vai sofrer? Os pais.
principalmente as mães, né, que vão nas cadeias, o que fez 18 anos aí começa o Calvário. Será que vale a pena? Vale a pena eu sacrificar o meu filho, tudo aquele meu luxo, para educar o meu filho até 7, 8 anos, mostrar Deus para ele, para depois eu ter uma velhice tranquila? Ou vou deixar que ele tome conta de tudo aquilo, para depois não ter sossego o resto da vida? Vamos pensar nisso. Ainda há tempo. E vamos assim, fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus mais uma vez pela oportunidade de aqui estarmos, para aprender tudo aquilo que Jesus com tanto amor veio nos trazer, nos mostrar o caminho, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nos trouxe um código de ética simplesmente para nos modificar, não modificar o outro. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. E essa espada é aquela que vai tocar dentro de cada um de nós, para mudar nas nossas atitudes, os nossos pensamentos, a nossa forma de ver o outro, com carinho, com respeito, solidariedade e fraternidade. Eu venci o mundo, Jesus disse isso. Perdoai-lhes, Senhor, que eles não sabem o que fazem. Tudo Ele nos deixou para nos fazer pessoas melhores. E vamos voltar para casa para refletirmos o que estamos fazendo até hoje, porque façam como Chico. Embora ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas pode começar agora e ter um novo fim. E estamos exatamente no momento de nos modificar, de ser o joio, deixar de ser o joio e ser o trigo se quisermos continuar no nosso planeta Terra, que está passando um processo de transição. Que Jesus nos abençoe e que levemos essa paz que aqui viemos e vamos levar para os nossos lares, para todos aqueles nossos entes queridos que lá ficaram. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Que a paz de Jesus seja com todos e boa noite.